Meus irmãos, a gente vai continuar aqui a nossa lição nesses últimos 2 ou 3 domingos, né? O irmão Flávio conduziu os irmãos aí nas lições passadas, né? A lição anterior, a lição 9, né? Falando sobre a acepção de pessoas, que lição poderosa, né? Que lição poderosa. Entendimento, né, fundamental, perfeito para a gente manter a justiça de Deus entre nós, a justiça do Senhor seja estabelecida entre nós através do cumprimento desse mandamento, né, de não fazer acepção de pessoas. Afinal de contas, Deus não julgará ninguém, né, fazendo acepção, né? Todos nós somos iguais diante do Senhor, todos, absolutamente todos nós, diante do Senhor, somos iguais. E hoje, lição número 10, nós vamos meditar sobre capítulo 2 de Tiago, versículos de 14 a 26. Tiago 14 a 26. O objetivo aqui na revista é compreender a doutrina bíblica sobre a fé. A gente entender o que a Bíblia fala sobre a fé. O que é a fé, né? Então, logo embaixo do objetivo, né, tem uma frase interessante que diz assim: a fé que justifica é a mesma fé que frutifica. É a mesma. A verdadeira fé tem características, né? Ela tem características. Assim como existe também uma fé que é morta. Existe uma fé que é completamente sem vida e sem efeito nenhum para o nosso relacionamento com o Senhor, né? Relacionamento com o Senhor e relacionamento com as pessoas. Então, o título da nossa lição dessa manhã é a fé morta. Que coisa, hein? Tomara que ninguém aqui descubra, né, que a fé que tem vivido é morta. Ou é bom descobrir e mudar logo o caminho, né? Mudar logo o entendimento, né? Mudar logo esse entendimento e mudar de direção. E Roberto, eu botei um pouquinho para trás aqui, vê se desenquadrou ali aqui. Por favor. Vê se ainda estou aparecendo aí, tá? Tá, né? Ok. Então, pastor Arival, em toda a sua sabedoria e conhecimento, entendimento, ele vai começar com essas palavras. A doutrina bíblica da fé é uma das mais importantes e significativas para a vida do cristão. Sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus, né? Então, sem fé é impossível. Se nós não podemos agradar ao Senhor, se nós não estamos agradando o Senhor por falta de fé, então, sem fé é impossível nós recebermos salvação e a justificação. Então, não é simplesmente um desagrado ao Senhor. Deus está triste com a gente. Não, sem fé nós estamos separados de Deus. Sem a fé verdadeira, genuína, comprovada, cientificamente comprovada, no duplo cego, né? Sem a fé comprovada pelas comprovações exigidas pela ciência de Deus, nós não podemos dizer que nós temos fé. Então, tudo o que fazemos sem fé, Romanos 14:23, é pecado. Tudo o que fazemos sem fé
grava esse texto, meus irmãos. Esse era um dos textos que estava lá escrito na minha parede, né? Romanos 1, 16 e 17. Quem abre rapidinho para a gente ler esse texto? Romanos 1, 16 e 17. Isso. O justo viverá pela fé. Então, sem fé nós jamais receberemos coisa alguma, né, de Deus. Mas aí vem a pergunta, né? O que é a fé? Né? A gente vive, eu tenho falado para os irmãos sempre, né? A gente vive num país que é o país da fé, né? É o país da fé, país da fezinha. O brasileiro é um povo de fé, né? A gente cresceu com essa informação, né? Se isso fosse verdade, nós estávamos agradando ao Senhor, e todos os frutos do agradar ao Senhor estavam sobre a nossa nação. E qual é a realidade que nós estamos hoje? Não dá para dizer, né? Ai daí. Vamos trazer botar essa lente um pouquinho mais, né, restrita. Vamos falar sobre nossa cidade. Uma cidade altamente cristã, cheia de igrejas, cheia de crentes, cheia de pastores, cheias de servos do Senhor, cheia. Então, se fosse essa uma realidade que estivesse agradando ao Senhor, nós deveríamos estar experimentando todo o resultado, tudo aquilo que o Senhor promete a uma nação, a uma cidade, a um povo temente a Ele. Vocês concordam comigo? Isso é uma lógica. Porque, meus irmãos, existe uma lógica, existe definições claras e objetivas, e Tiago vai tratar sobre isso, e essa lição de hoje vai falar sobre essas características claras da fé. Claras da fé. Então a Bíblia fala que a fé é um presente de Deus, recebido no ato da conversão. É chamado de fé salvadora, produzida por Deus no coração do pecador, no momento da sua regeneração, por meio da pregação da palavra de Deus. Berkhof, que é um dos grandes teólogos que fundamenta a fé cristã, né? Autor de teologias sistemáticas, ele é realmente uma autoridade. Ele define a fé salvadora como uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração quanto à veracidade do Evangelho, e uma segurança, confiança nas promessas de Deus em Cristo. Em Cristo. Nós vamos começar dentro de algumas semanas um curso na nossa igreja. Nós já adquirimos esse curso do professor Adalto Lourenço, que tem como título Como Tudo Começou. Então você que sempre teve dúvida sobre o criacionismo, sobre se a fé que nós temos, ela pode ser comprovada cientificamente, eu tenho uma boa notícia para você: ela pode ser comprovada cientificamente. Deus criou o universo e isso a ciência comprova. E nós adquirimos esse curso, nós vamos estar ministrando, o próprio professor Adalto, nas videoaulas vai estar ministrando para a gente. O professor Adalto Lourenço é a maior autoridade brasileira e uma das maiores do mundo sobre a teociência, a ciência baseada, né, a comprovação científica das Sagradas Escrituras. Então, a verdadeira fé, ela pede prova. Ela pede prova, né?
professor Adalto, e nós vamos aprender sobre o design inteligente, não é? Comprova cientificamente que tudo que nós conhecemos não foi criado do nada. Uma mente brilhante, criadora, arquitetou tudo isso, imaginou tudo isso, e numa só palavra disse: seja feito, e foi feito. Pela sua palavra foi feito, e tudo isso comprovado pela ciência. Esse movimento tem aumentado cada vez mais, porque nós temos vivido uma fé por falta de busca. Nós temos vivido uma fé que a gente diz assim: não, a fé não precisa comprovar. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: olha, você tem que estar apto para comprovar a tua fé, para mostrar os pilares da tua fé. Você tem que ter os argumentos todos necessários na ponta da língua para defender a tua fé, porque a fé, ela é defensável. O que diz o autor de Hebreus? A fé é uma certeza. E como é que nós temos certeza das coisas? Quando elas são comprovadas, passam a ser comprovadas. Tudo isso inicia num poder sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, quando nós recebemos a Cristo. E então imediatamente o que acontece com o seu Espírito, com o Espírito Santo? Ele vem e abre o nosso entendimento. É por isso que na academia vai ter uma discussão muito grande entre as teorias do criacionismo, do evolucionismo, né? Pasmem, existem cristãos que creem na evolução dentro da criação, né? A evolução de Charles Darwin, né? Creem, né? Então tudo isso a gente vai estudar com o professor Adalto no momento oportuno. A partir de março a gente vai estar disponibilizando, provavelmente aos sábados à noite, essas aulas integrais, tá, meus irmãos? Não sou eu que vou dar, é o próprio professor Adalto que vai estar ministrando a todos nós. Então, Berkhoff diz assim: ela é uma convicção, a fé salvadora, como uma certa convicção produzida pelo Espírito Santo no coração quanto à veracidade do Evangelho. Ou seja, existe uma verdade, uma comprovação com relação ao Evangelho, né? E uma segurança, confiança nas promessas de Deus em Cristo. Então a fé, ela possui três elementos: um elemento intelectual, a fé, ela é inteligente, tá bom? A fé, ela não é burra, como muitos falam do cristão, né? O cristão é burro. O cristão, tem muito cristão burro mesmo, tapadão assim, né? Aquele cara que põe, ó, como é que é o nome daquilo? É tapado mesmo, né? A visão não expande o seu conhecimento, tem medo de expandir o conhecimento. Aí vira tapado, vira burro, aí fica dependente da palavra de um pastor, da palavra de um líder, mas não tem vida própria, não tem entendimento próprio, vive do entendimento dos outros. Então ela tem o primeiro elemento, ele é intelectual, é uma comprovação intelectual, uma lógica acontecendo, né? Segundo elemento, um elemento emocional e o elemento volitivo. Por exemplo, texto de Atos 2:37, ouvindo eles essas coisas, intelecto, compungiu-se-lhes o coração, emoções, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? À vontade. Então a fé tem esses três pilares. Tiago combate a fé morta ou falsa que existia na sua época. A fé morta é aquela que reside apenas na mente. Trata-se de uma fé falsa que reside meramente no intelecto. Trata-se de uma confissão vazia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz.
Não é todo aquele que diz, é todo aquele que faz, né, a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Então, pastor Arival vai observar 6 características dessa fé morta. Nós não vamos falar sobre a fé viva, nós vamos falar sobre a fé morta. Primeira característica, ela é, como nós já falamos, ineficiente para a salvação. Ineficiente para a salvação. A intelectualidade, ela é um risco hoje em dia, né? Ela é um risco hoje em dia. Então hoje a característica de alguns, né? Não, eu preciso saber, conhecer. Aí o cara rasga a Bíblia. O cara rasga não, ele consome a Bíblia, ele sabe tudo, sabe todos os textos. Mas você vai encontrar uma falta de piedade, amor, mansidão, né? Até na defesa da própria fé. Tem gente que agride o outro para defender a própria fé. Vocês já viram quantos vídeos tem de pastores falando mal de pastores, dizendo assim, esse é um pseudo pastor, já começa logo, né, definindo quem é e quem não é. Isso é um problema muito sério, muito sério. Então Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser, se alguém disser, deixa eu ler direito aqui, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É uma pergunta que já vem com a resposta, né? Pode alguém dizer que tem fé e não demonstrar pelas obras? Pode alguém dizer que essa fé o salva? Paulo faz muito isso também, né? Acaso dirá, mas Paulo é mais bondoso, né? De jeito nenhum, ele dá logo a resposta em seguida, né? Tiago 2,14 ele vai fazer: pode a fé salvá-lo, essa fé sem obras? A fé só no intelecto, a fé morta não vem acompanhada de obras. Esse tipo de fé não é suficiente para salvar o pecador. Enquanto Paulo ensina o lado passivo da fé, em que o homem é justificado sem obras, Romanos 4:5, né? Tiago explica o lado ativo da fé, que o verdadeiro crente coloca a sua fé em prática. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que tem a sabedoria de Deus tem vida. Vida gera vida. Vida cresce, amadurece, produz vida. Quem está morto não produz vida, por motivos óbvios. Então você quer saber se você está vivo ou se você está morto na fé? Olha para os filhos, para o resultado, não os filhos biológicos, mas também os filhos biológicos, os filhos da fé, as obras feitas pelas mãos, vai definir a vida ou a morte da fé. Porque a fé que justifica é a mesma fé que frutifica, né? Que frutifica, a mesma fé. Então a morte, a fé morta, ela não é salvadora. Calvino afirma: só a fé justifica, mas a fé que justifica não anda sozinha. A verdadeira fé salvadora vem acompanhada de frutos espirituais. João Batista fala dos frutos do arrependimento verdadeiro, lá em Mateus 3,8. E Paulo fala da operosidade da fé salvadora, em 1 Tessalonicenses 1,3. E das boas obras que Deus preparou para que andemos nelas. Nós andamos aonde? Nas boas obras. Ele é o caminho. Qual é o caminho? Qual era o ministério de Jesus? Libertar, boas obras, ensino, libertação, fé com obras.
Aprendamos com o mestre. Segundo, a fé morta, ela é improdutiva. Primeiro aspecto, ela é ineficiente para a salvação. Não se assustem. Nós vamos ter muitas surpresas diante da vinda do Senhor. Muitas surpresas. Muitas surpresas. A multidão de intelectuais sendo consumidos pela ira do Senhor. Ela não salva. A fé morta, ela é improdutiva, por motivos óbvios, né? Tiago declara: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então trata-se de uma ilustração simples e objetiva. Um irmão pobre, precisando de roupas e alimentos, a pessoa com a fé morta olha para esse irmão, faz um discurso piedoso, mas não resolve o problema. Não resolve o problema dela. Agora é interessante que quando o Tiago fala isso, ele está falando vinculado a um irmão. Às vezes a gente mais mata a fome das pessoas de fora do que de dentro. Eu conheci pessoas que os pais passavam fome. Os pais passavam fome, mas toda pessoa, todo vizinho, todo mundo que chegava para pedir ajuda, ele ajudava. O cara inclusive era dizimista, fiel. Jesus vai até falar para os fariseus sobre isso. Raça de víboras. Raça de víboras. Vocês estão preocupados com o que entra pela boca? Que contamina o homem é porque os meus discípulos não lavaram a mão? Raça de víboras. Vocês desfazem a lei de Deus o tempo inteiro. Quando os pais de vocês estão necessitados, e vocês dizem: não, eu não posso te ajudar, porque senão eu vou estar roubando ao Senhor. Eu não posso dar para você o que foi separado para dar ao Senhor. Jesus está dizendo assim: vocês estão em pecado, porque existe inclusive uma lei dentro do farisaísmo que impede a honra ao pai e à mãe. Raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, porque a prioridade de vocês é o que? Pai e a mãe. Primeiro os da fé, primeiro os da casa. Olha o que Tiago vai dizer: se um irmão ou uma irmã, primeiro olhar é para dentro. Antes de matar a fome do ímpio, nós temos que matar a fome dos irmãos e das irmãs. Essa é a nossa prioridade. O nosso olhar é para cá, para dentro primeiro. Garantir aqui dentro. E depois nós estendemos as mãos para aqueles que o Senhor vai enviando. Então, João declara: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que coisa, hein? É mais uma pergunta óbvia. Essa fé vai salvá-lo? Essa fé sem obras? É o mesmo conteúdo. É a mesma coisa que Tiago está falando, né? Então, pode neles permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e verdade, com ação. Como cristãos, nós temos a obrigação de suprir as necessidades
do próximo, principalmente dos irmãos da fé, Gálatas 6:10. Ajudar aos necessitados é uma expressão de amor, e a verdadeira fé opera pelo amor, Gálatas 5:6. Quando ajudamos ao irmão carente, estamos fazendo para Cristo. Agora vamos aqui passar uma linha aqui, por favor, gente. Uma coisa é um irmão carente, outra coisa é um irmão enrolado. É um irmão que recebe o recurso e vive enrolado. Aí a ajuda para esse camarada, ela é assim, pontual, né? A gente vai ajudando, mas tem uma hora que você vai dizer assim: meu irmão, cara, né? Então vamos baixar a exigência para você ter uma necessidade mínima a ponto da gente conseguir te atender. Então a Bíblia sempre aponta para as necessidades básicas. Por favor, vamos crescer nessa verdade. Às vezes, a maior contribuição que nós podemos dar para um irmão, para os irmãos da igreja, é conhecimento. Conhecimento técnico, administrativo, financeiro. Não é? Não, peraí. O que está acontecendo aqui não é falta de dinheiro, é falta de sabedoria. Então você não dá sabedoria dando dinheiro. Você dá sabedoria o quê? Ensinando. Ensinando. Não é? A igreja não é assistencialista. A igreja, ela ensina. E quem não quiser ser ensinado e permanecer no seu erro, achando que a igreja tem a obrigação de ser assistencialista, não é? Vai comer o mesmo pão do preguiçoso, ou seja, nenhum. Então, nós temos a obrigação de suprir as necessidades do próximo, não é ficar pagando o cartão de crédito do cara, ou da mulher, né? Estou falando do cara aqui, mas enfim, da pessoa. Então, quando ajudamos o irmão carente, nós estamos fazendo para Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer? Poxa, eu estava vendo aqui a aula do Flávio, tinha tanta pergunta, interação, o pessoal falava e tal, e quando eu chego aqui, vocês ficam calados. O que está acontecendo? Hein, Flávio? Dá a dica aí, Flávio. Qual é? Esse Flávio. Por favor, não se acanhe. Se alguém que tiver alguma pergunta para fazer, temos até um segundo microfone hoje aqui, rapaz. Hoje não, já esses dias todos, né? E o pessoal não se acanhava com o microfone não, Flávio. O povo pegava o microfone na mão e tinha briga com o microfone. Quase ele cai, 2, 3 vezes que eu vi. Os caras estavam se estapeando por causa do microfone. Está aqui, ó. Até agora ninguém mexeu nele. Vamos lá. Primeiro, a fé morta, ela não salva. Segundo, ela é improdutiva, ela não produz frutos. Terceiro, ela cara, se não gera fruto, então Tiago fala: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele se recusa a aceitar a divisão entre fé e obras. A verdadeira fé não pode existir separada das obras. As obras agradáveis a Deus não podem ser realizadas sem a fé verdadeira. Alguns domingos atrás preguei sobre isso, sobre a fé verdadeira, as verdadeiras obras que o Senhor aceita, né? Então o conceito de obras na Bíblia, ela está estritamente ligada à salvação.
Aquele que é salvo produz. Nenhuma obra praticada pela natureza humana sem conversão é vista por Deus como boa obra. Por favor, gente, por favor, pessoas desonestas, pessoas idólatras, pessoas imorais, que distribuem cestas básicas, aos olhos do Senhor, não são pessoas boas. Por favor, gente. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muito crente que elogia, dizendo, não, fulano de tal é uma pessoa boa de coração. Meus irmãos, não há bondade sem fé. Não há bondade. Quando eu fiz, lá nos anos 2000, a minha administração, dentro da gestão empresarial, existe uma política, uma estratégia completamente casada com o empreendedorismo. Tá bom? Que se chama assistência social. Está na matriz curricular das empresas. A gente estuda isso. Bondade empresarial para ganhar o quê? Cliente. Então, as empresas que distribuem, que fazem, o cara arrebenta o resto todinho, mas ele tem uma cota financeira separada para isso, porque ele precisa, faz parte da estratégia comercial. O cara não dá um oi para o funcionário, mas no final do ano ele dá uma cesta básica. Entendeu? Isso faz parte do marketing da empresa. Então, vamos lá, vamos ter sabedoria. Pode até aceitar a cesta básica, mas não aceita esse rótulo de que essa pessoa é boa. Muito cuidado. Então, até porque hoje, se você não der, você é mal falado, né? Já virou uma cultura, né? Se você tirar isso hoje, a tua empresa está vendo, é uma empresa ruim, eles nem dão cesta básica no final do ano, está todos os funcionários esperando, e o cara, né? Aí no final das contas ele passa de bonzinho, mas ele está até refém dessa situação agora. Então, ainda, nenhuma obra praticada pela natureza humana sem conversão é vista por Deus como boa obra. Ainda que sejam atos bondosos, estas não são feitas para a glória de Deus. As obras da carne ou da natureza não regenerada não têm valor nenhum diante de Deus, ou seja, ela passa desapercebida, ela é imperceptível aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. É a mesma coisa que nada. É a obra sem a fé. Então, boas obras são apenas aquelas que Deus ordena em sua palavra. Ali, os textos bíblicos, elas são evidências de uma fé viva e verdadeira. Então, o poder de produzir boas obras não está no crente, mas provém do Espírito Santo que habita no coração do fiel. Então a tua fé, a nossa fé, ela não é algo subjetivo, ela não é algo simplesmente que veio para me salvar. Ela precisa ser provada. Ela precisa ser provada. Prove a sua fé. E como é que nós provamos a nossa fé? Através de todas as obras e atos de justiça estabelecidos
pela sua palavra, e os atos de justiça estabelecidos pela sua palavra. Alguém quer falar alguma coisa? É só a lógica da comunidade, né? Porque Cristo nos cria para viver em comunidades. Isso. Cada um na sua, não seja o país, não interessa onde. E é engraçado que quando a graça nos alcança, você se pergunta se convertido é, mas o Espírito testifica através dessas obras, porque você vai vendo o quão você é importante, o quanto você pode ajudar e o quanto eles te ajudam. E aí vai diariamente testificando a sua fé, vai aumentando a sua fé, e o Espírito coloca em você uma convicção e uma vontade de cada vez fazer mais e mais. Mais e mais. Porque ele vê, aí se dá uma evolução de uma igreja, de uma comunidade, até alcançar, quem sabe, uma cidade. Multiplicar. Isso. E aí a nossa fé, eu sempre falo assim, notícia ruim espalha rápido, né? Mas eu acho que falta da gente como cristão espalhar a nossa fé. É claro. Comunicar a nossa fé dia após dia dos milagres e dos feitos e maravilhas que Deus nos proporciona todos os dias. Amém. Você estava falando com relação à questão dos atos bondosos do ímpio, né? Não terem efeito nenhum diante do Senhor. Eu lembrei imediatamente de Esaú e Jacó, né? No momento de reconciliação, digamos assim, deles lá, que Jacó, ele já, desde antes de se encontrar com seu irmão, ele já está se humilhando aqui, né? Manda, vai na frente, vai entregando, vai, eu estou com medo e tal. Ele já está se humilhando. E no momento em que ele encontra Esaú, ele tem a surpresa de que Esaú não trata ele, né, como ele merecia, né? Então Esaú tem um ato bondoso para com o irmão mais novo naquele momento. Só que o próprio Paulo fala em Romanos, né, que Deus ele tinha decidido odiar Esaú, rejeitar Esaú, né? Então aquele ato lá diante de Jacó, para Deus de fato não teve efeito nenhum, porque não era Esaú o escolhido, né, do Senhor, para quem o Senhor tinha uma promessa. E Jacó, diferente, que se humilha, né, reconhece, ele vai já... Esses atos foram recolhidos pelo Isso, Senhor, foram aceitos esses pelo atos Senhor. de Jacó, Deus se agradou, né? Deus ele se agradou daquela atitude de humilhação de Jacó, né? Porque ele tinha um plano com Jacó, né? O próprio Deus tinha um trato, tinha eu posso dizer, uma aliança, né? O próprio Deus tinha uma aliança com Jacó. Inclusive, aquela atitude de Jacó fazia parte do plano de Deus para que ele fosse se transformando, né? De usurpador, de enganador, para o príncipe que Deus queria que ele fosse, né? Mas Esaú, aquela atitude de Esaú lá, não teve de fato valor algum, né, para Deus diante do Senhor. Não foi recebido no altar do Senhor, né? E é interessante que os nossos atos, né? Os nossos atos, eles são recebidos ou não pelo Senhor, todos eles, né? O apóstolo Paulo diz assim: olha, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Você quer ser aceito, tenha isso em mente. Todas as tuas atitudes estão sendo observadas, todas elas, né? Esse foi, por exemplo, o princípio da aceitação e da rejeição de Caim e Abel, né? O que definiu o futuro deles, vamos dizer assim, a aceitação, né? Foram atos, não é uma fé morta, é uma fé ativa. Um teve um ato que agradou a Deus, ofereceu a Deus o que ele queria que fosse oferecido, e outro ofereceu algo que Deus não tinha pedido, estava fora da sua lei. Entendeu? Então, é aquilo, né, que a gente sempre diz assim: oferta não é aquilo que eu quero dar, é aquilo que Deus quer receber. E não é do jeito que eu quero dar, é do jeito que Deus quer receber, né? Então, quando a gente olha assim,
a gente vai ver que a gente já fez muitas ofertas que não foram aceitas pelo Senhor. Muita coisa. E tem gente que pode até dizer assim: será que alguma coisa que eu fiz foi aceita algum dia? Porque eu sempre fiz do jeito que eu queria. Sempre fiz do jeito que eu quis. E quando a gente faz do jeito que a gente quer, ela passa desapercebida, imperceptível. Ela é imperceptível aos olhos do Senhor. Imperceptível. Então, quarto, ela é demoníaca. Ai, a fé morta é demoníaca, ou a mesma que os demônios possuem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Observe que a fé demoníaca envolve o intelecto e as emoções. Eles creem e tremem. Os demônios não são ateus ou agnósticos. Eles sabem que existe uma divindade. Eles sabem. É pior do que o demônio. Ele é uma classe, né? Tanto é que quando nós vamos, a palavra de Deus vai nos ensinar a provar os espíritos. Ele diz assim: demônio nenhum confessa Jesus como Salvador. Existe um que Jesus veio à Terra, né? E é o Salvador, porque eles temem tanto essa confissão que eles são incapazes de fazer. Então aparecer um troço assim, parece um anjo, alguma coisa, manda logo confessar o nome de Jesus. Se não confessar, filho, manda embora. Isso aí repreende no nome de Jesus, tá, gente? Por favor, não vão sair repreendendo no seu nome, que o negócio dá ruim, dá muito ruim, né? Em nome de Paulo, né? Sai em nome do seu Vailton, né? Aí, né? Sai em nome do Roberto. Ah, eu conheço o Roberto. Ó, Vailton, ixi, bem antes do que Roberto, entendeu? Mas tu quem é? Né? Atos capítulo 19. Peia. Vai então o nome para você ver o que vai acontecer. Ousou contender com Satanás, com o diabo. Repreendeu em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Opa! E tem gente aí, né, que fica dando tapa na cara do diabo aí. Coitado, o cara endemoniado fica sendo estapeado e o cara acha que está dando na cara do demônio. Então, os demônios, eles não são ateus ou agnósticos. Todas as vezes que se encontraram com Cristo aqui na terra, eles deram uma aula de cristologia. Eles sabiam quem era Jesus e confessaram o nome de Cristo. Eles criam na existência de um lugar de castigo e reconheceram a Jesus como juiz. O diabo, quando tentou a Jesus, deu provas também de um conhecimento bíblico. Todavia, a fé e o temor dos demônios não produz a salvação dos mesmos. Texto clássico, história clássica sobre demônio contra Jesus, são os demônios de Gadara, a legião, né, que possuiu o gadareno. É lindo esse encontro, gente. É lindo. Eles se prostram diante de Jesus e dizem: Senhor, por que tu vens nos perturbar? Jesus nem chama o cara vem, os demônios chegam e se... faz o seguinte: Senhor, tem uma manada de porcos ali, manda a gente para lá, entendeu? Não nos maltrate. Rapaz, a submissão dos demônios a Jesus é uma coisa tremenda. Tremendo. Sabe, o Deus que nós cremos, gente,
Em nome de Jesus, em nome do próprio Cristo, creiam que todos os espíritos se submetem à autoridade do Senhor. Todos os espíritos. Um bocadinho, né? Foi pouco, alguém teve um prejuízo grande, né? Então, a fé e o tremor não produz salvação. Tá ficando estreito, não tá não? Tá estreitando o negócio. Com temor e tremor. Mas temor e tremor não é suficiente. A lógica do pensamento de Tiago é que se uma pessoa tem apenas conhecimento intelectual de Deus, crê em Deus, está numa condição pior do que a dos demônios que creem e tremem. É aquilo que acabou de falar, né? O ateu é pior do que né? Porque o ateu, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: o ateu não é aquele que não conhece. O ateu é aquele que provou da revelação e disse: eu não creio. Todo ateu foi atrás de Deus. Pode ser, o ateísmo primeiro que não existe ateu, né? O ateísmo não existe. Porque aos olhos bíblicos, não existe ateísmo, né? Você vai estar servindo um outro senhor, né? Qual é o senhor desse século? É a ciência. O Senhor, o Deus desse século é a ciência. O que a ciência falou, está falado. Hoje em dia o negócio está tão ridículo que a ciência não precisa mais nem comprovar. Não precisa mais comprovar. Não precisa mais passar por todo o processo comprobatório. Não precisa. Alguém falou, um cientista falou, é tido como verdade. Estou certo ou estou errado? A vacina está aí para dizer isso. Nos métodos científicos. E mesmo que um outro cientista diga está errada essa análise, ele é tido como quem? Como um herege. É um herege. Hoje quem crê no criacionismo é um herege. Por quê? Porque abandona o Deus ciência. E é interessante que o evolucionismo, e pasmem, né? Existe o evolucionismo teísta, né? Evoluteísmo, ridículo, né? É uma ciência não comprovada. O evolucionismo é uma ciência não comprovada, ensinada na academia desde os nossos filhos, na mais tenra idade. Os nossos filhos estão sendo ensinados da evolução. A evolução de Darwin. Completamente sem comprovação. Todo mundo. Você crê, hoje, muito crente, acha que veio de um processo evolutivo. Porque cresce vertiginosamente a ideologia de gênero. Por quê? Porque no evolucionismo de Darwin não existia sexo. Nos primeiros humanoides lá de trás, antes dos Homo sapiens lá atrás, não existia. Não foi Deus que criou homem e mulher, os fez. Então, se foi por um acidente, por uma explosão, por um acaso, se eu sou fruto de um acaso,
eu também posso escolher o que eu quero ser. Se eu sou completamente aleatório, se não existe uma vontade divina por trás que definiu e determinou os propósitos da humanidade, eu posso ser o que eu quero, o que eu quiser. Estava até falando com o Roberto sobre isso, né? Os bilhões de anos, tem comprovação e mais comprovação científica sobre carbono, sobre elementos químicos. Hoje tem a foto, o professor Marcos Eberlin fala muito isso, né? Hoje tem a foto, James Webb, o último satélite, o telescópio que foi lançado agora, que está trabalhando junto com o telescópio Hubble, tirou a foto de 200, né, na distância, que eles dizem 200, 300 milhões de anos lá para frente, porque de acordo com a evolução, nós temos 3,4 bilhões de anos de evolução. O tempo é a justificativa para tudo. Se eu tenho 3,4 bilhões, tudo pode ter acontecido. Inclusive a gente estar nesta perfeição que estamos hoje, porque o tempo, a evolução teve tempo para evoluir, como se o tempo fosse a única coisa responsável. O tempo, ele não pode se opor à lei, né? Aí lá no Antevidência do professor Marcos Eberlin, ele diz assim: passe aí, fique pulando, vá, pula, e esse teu pulo um dia vai te levar à lua? Vai? Você pode passar uma eternidade inteira pulando, você vai para a lua? Não, porque tem leis que impedem você de chegar num pulo para a lua. Ou seja, o tempo não é tudo, mas para a evolução o tempo justifica tudo. É por isso que eles precisam dos 3,4 bilhões de anos. E nós cremos que a Terra é jovem, e a Terra foi criada madura. James Webb vai lá e tira uma foto, para o desespero dos evolucionistas, tira uma foto que era para ser numa distância de 300, 400 milhões de anos, que na teoria de Darwin é a época da escuridão, ou seja, devia estar completamente escuro esse local, tá certo? Quando eles tiram a foto, o que é que eles encontram? Uma galáxia formada, madura, pronta, aonde eles disseram lá atrás, ensinaram para a gente na academia o tempo inteiro, que estava escuro, ou que estava se formando, está maduro. E pasmem, encontraram carbono. Meus irmãos, o carbono, ele vive, uma molécula de carbono, ele vive no máximo 20 mil anos. É impossível ter carbono há 200, 300 milhões de anos atrás. A ciência comprova a nossa fé. Agora tem até foto. Agora tem até foto para dizer, para mostrar que a Terra e o universo é jovem e foi criado por uma só palavra. Pasteur, né, vai dizer, quando nós, com pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. É por isso que na escola primária, o que eles ensinam para a gente? Pouca ciência, pouquíssima ciência, irrelevante, a ponto e tão desconectada da realidade. Os professores são tão automatizados no seu ensino, que não ensinam a lógica da matemática, da física, da biologia, da química, e produz nos nossos jovens a seguinte pergunta: por que eu estou aprendendo isso, se isso não tem relevância nenhuma? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha um professor de matemática na 7ª série, agora é 6º ano, né? Não, 7ª série, 8º ano. Ele dizia assim: gente, desculpa, imagina, quantos anos a gente tinha, né? Ele dizia assim: olha, eu confesso para vocês que eu não sei nem por que eu estou ensinando isso para vocês, porque são coisas que
vocês não vão levar para o dia a dia, preparando uma geração de pessoas desconectadas da ciência, ou seja, emburrecidas do óbvio, porque muita ciência aproxima de Deus, muita ciência chega perto de Deus, a assinatura de Deus está lá na ciência. Algo inexplicável, né? Algo inexplicável. O globo ocular humano. O próprio Darwin, no seu último estudo, diz assim: eu tenho várias respostas para todas as coisas, mas uma coisa que eu não consegui ainda comprovar é como a evolução pôde construir um órgão tão perfeito. O órgão mais perfeito do corpo humano são os nossos olhos. A complexidade desse órgão é algo tremendo, que é inexplicável a evolução ter criado isso, ter por bilhões de anos ter criado o globo ocular. É muito complexo. Aí eles põem a culpa onde? No tempo. Em algum momento esse negócio aconteceu, né? Aí eu tenho que crer nisso, que em algum momento, do nada, do acaso, eu fui criado na perfeição que sou hoje. Eu tenho que crer nisso, mas eu não posso crer que uma mente brilhante, que um Deus criou todas essas coisas. É muito mais fácil. Ariana Suassuna diz assim: é preciso ter muito mais fé para crer na evolução do que crer que Deus existe. É preciso ter muito mais fé para crer nisso. Por quê? Porque a ciência se tornou uma religião. Ela tem dogmas. Vai para a academia, quem faz faculdade aqui, vai para a academia defender o criacionismo para você ver. Você é tratado como herege, como inimigo do Deus ciência. Porque é um ídolo, é um Deus, e ninguém pode falar sobre. É igual como você chegar na igreja católica, né, e falar sobre a tradição católica. É um herege. Quando nós somos tratados como hereges, é porque aquilo já se tornou um Deus, gente. Então o ateísmo é uma religião. O ateísmo tem o seu Deus. E o Deus do ateísmo é quem? A ciência. É a ciência. Infelizmente nós, os cristãos, nos separamos da ciência. Muitos de vocês, infelizmente, não completaram os estudos, abandonaram aquele fiozinho insignificante de ciência que faz com que a gente desperte, né? É o start do conhecimento para o restante, para a complexidade. Diga, seu Vailton. Eu fui um que abandonei os estudos. Então, por isso a gente não tem base nenhuma da ciência para poder, né, entender um pouco. O senhor conhece a ciência, mas demorou um tempão para poder aprender. Isso, né? Isso. Para poder aprender, porque foi tendo que ir aprendendo, né, aquilo que outros já tinham aprendido e já tinham ensinado. Isso mesmo. Né? Então, diga. Tem um parente nosso lá que é um cara que aposta e perde dinheiro, até aquelas apostas que são jogo que tá dado como certo, tipo Real Madrid, não sei o que. Ele vai lá, o Real Madrid perde. Ele perde dinheiro. Ele deve ter apostado no Flamengo ontem, né? Foi. Provavelmente, que ele é flamenguista. Oh, meu pai do céu. Depois você me fala o nome dele que perde dinheiro, manda aprender esse rapaz. O dinheiro que ele podia estar ajudando a família quando passa necessidade. E aí eu falei pra Indy, um dia desse eu falei assim: amor, dá vontade de chegar com ele e falar: cara, se tu não acredita em Deus, mas pelo menos acredita que o universo está te dando uma mensagem aqui, mano. Ó, para de apostar que tu tá. Ou então não é o universo. A ciência prova que tu tá saindo no prejuízo, cara. Mas não importa. Não tem. Existe um tipo de pessoa
que ele nem Deus, nem o universo, nem a ciência, ele só pede. É o que a gente ensina, né? Por exemplo, com relação à educação financeira. Gente, dinheiro é lógica, é matemática pura. Por favor, gente, está aqui a estudante de contabilidade para comprovar isso. Meus irmãos, gastou mais do que ganha, não tem milagre, gente. Não tem milagre. Não tem oração santa, não tem unção santa. Ah, eu vou dar o dízimo para ver se Deus multiplica a minha conta bancária. Não, meus irmãos. Vamos diminuir o número de tentação, para você gastar menos. Para você gastar menos. Comer errado custa caro. Ovo é barato. Estou dizendo para vocês o que eu como em casa, tá, gente? Lamen? Poxa, mas eu falei de ovo, vou falar de lamen, não entendi a associação. Não entendi. Lamen é caríssimo. Grande abraço para o meu amigo Elielso Potência. Compre o lamen dele que vale a pena. Fazer uma merchan para o meu amigo Elielso. Ganha pão, não? Tá? Meu pai do céu, ainda falta muito aqui, né? Ela é demoníaca e ela é inoperante. Tiago diz: queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? A palavra traduzida por inoperante é a palavra grega agros, que significa ocioso ou desocupado. Esse verso afirma o ponto principal do ensino de Tiago, que a fé sem obras não salva, não tem proveito, está morta, ou seja, ela é inútil. A fé sem obras, ela é inoperante, ou seja, a fé somente no intelecto, ela transforma a pessoa num desocupado, num ocioso, muito tempo de cadeira e mesa, muito tempo sentadinho, estudando, engordando, né? É isso aí, tem muitos teólogos assim. Por quê? Porque se torna ocioso, inoperante. A fé sem obras é inútil, pois é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Como provar isso? Tiago vai para o Antigo Testamento e cita dois exemplos de fé operosa: Abraão e Raabe. Warren Rives, até hoje não sei, enfim, diz, Tiago Risby, né? Pode ser também. Tiago ilustra a sua doutrina na vida de duas figuras bíblicas conhecidas, Abraão e Raabe. Não seria possível encontrar dois indivíduos mais diferentes um do outro. Abraão deu origem ao povo de Israel, Raabe pertencia a uma nação pagã. Abraão era um homem piedoso, Raabe era uma mulher corrompida, uma meretriz. Abraão era amigo de Deus, enquanto Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. Mas o que os dois tiveram em comum? Os dois creram e obedeceram, os dois exercitaram a fé salvadora. Pela fé, né? A justificação pela fé é a doutrina-chave da salvação. Trata-se de um ato judicial em que Deus, justo e soberano juiz, declara que o homem pecador é inocente perante ele, por causa da obra realizada de Jesus Cristo na cruz. O pecador, ele recebe a justificação exclusivamente pela fé. A fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. A base da nossa justificação é Cristo e sua cruz. O meio de se apropriar da justificação é a fé. O que Tiago ensina aqui não contradiz o ensino de Paulo em Romanos 3 e 4. A sua ênfase é que a fé
de um verdadeiro crente justificado gratuitamente por Deus precisa ser revelada através de obediência. A fé que justifica é a mesma fé que frutifica. E daí a gente vai lá para Romanos, né? Abraão foi justificado pela fé operosa. Tiago escreve: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como é a fé? Como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu na escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Abraão foi justificado por Deus porque creu na palavra do Senhor. Como essa fé se evidenciou? Quando Abraão, provado por Deus, entregou seu filho Isaque a ele, em atitude de obediência. A fé de Abraão não foi inoperante, mas a sua fé operava juntamente com as suas obras, e foi através das suas obras de obediência que a sua fé se consumou. Que a sua fé se consumou. É interessante que um homem de fé, quando ouve a voz do Senhor lhe pedindo algo, até sem entender, obedece. Quando vem de Deus, obedece. Porque a obediência é a base da fé, é a comprovação da fé. É a comprovação da fé. Isso. Então tem coisas que nós fazemos por obediência, sem entender, até sem entender, né? Tem coisas simples, básicas, nossas, né? Deus diagnosticou um grande problema na vida de Abraão e pediu Isaque, fez prova. Jesus diagnosticou um grande problema no jovem rico e pediu prova. Deus diagnostica uma grande idolatria a Mamon no nosso tempo e Ele pede prova. Pede prova. E tem muito crente que não entrega seu Isaque. Muito crente que não entrega seu Isaque. Fé sem obras. Raabe, Tiago diz, para a gente encerrar por hoje: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Outro exemplo de fé operosa é Raabe. A sua história está registrada em Josué 2. Seu nome está na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11:31. Seu privilégio está em fazer parte da genealogia de Jesus, Mateus 1:5. A sua fé está resumida na confissão: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra, Josué 2:11. Como ela evidenciou a sua fé em Deus? Quando ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Em síntese, uma fé que não se traduz em atos de obediência é morta ou inoperante. Morta ou inoperante. Morta ou inoperante. Ela é incompleta. Ah, só falta isso aqui, né? E o sexto ponto. É lindo, né, gente, a história de Raabe, né? Meu pai, é uma humilhação, né? Para todo e qualquer religioso altivo, prepotente,
né, vê que Raabe entrou na galeria dos heróis da fé. Impressionante, cara, a misericórdia de Deus. E Raabe casa com quem? Salmão. Os dois têm um filho. Quem é? Boaz, que se casa com quem? Ruth. Rapaz, é tudo encaixado, meu irmão. É tudo encaixado. E dessa união de Ruth e Boaz nasce quem? E depois Davi. Que coisa linda, gente, que coisa linda. E quem é conhecido como filho de Davi? Jesus Cristo. Está na genealogia da meretriz, de Raabe, da prostituta. Coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Jesus não veio da tribo sacerdotal de Levi. Entendeu? Não veio da veia tradicional. Nasce, inclusive, é concebido em Nazaré, que fica onde? Nazaré fica onde? Não, calma. Nazaré, aonde? É em Samaria. Tá bom? Samaria. Aí ele nasce aonde? Em Belém da Judéia. Ele é judeu de nascimento, nazareno de concepção. Ele volta para Nazaré. Por isso que ele é chamado o Nazareno. É por isso que ele é também, na parábola do bom samaritano, quem é o samaritano bom? É ele. Ele está falando de si próprio. Quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado? O samaritano, o bom samaritano. Ele está falando dele próprio. Isso tudo tem a ver com Raabe lá atrás. Aquele povo, por que ele se aproxima da mulher samaritana? Que ele estava falando com uma conterrânea. É por isso que ele era desprezado, como aquela mulher samaritana era. Ele era desprezado. Jesus não é o filho do carpinteiro, não é o nazareno, o samaritano, povo odiado pelos judeus, né? E Deus disse: é esse mesmo, é de lá mesmo que ele veio. É de lá mesmo. Porque as coisas sábias, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Confundir as sábias. Amém, queridos? Glória a Deus. Completamos já. Não completamos 6? Faltou-se. Então vamos lá, Tiago diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele usa uma figura do ser humano que somente é completo ou vivo quando o corpo está unido ao espírito, Gênesis 2:7. A verdadeira fé somente é completa quando une confissão com produção, fé com obras. A fé verdadeira é completa, envolve conhecimento, emoção e vontade. Ela produz a justificação e uma vida cristã frutífera. É necessário que cada crente examine o seu coração e a sua vida e se certifique de que possui a fé operosa. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Coloque em prova a você mesmo. Faz essa pergunta para você mesmo.
A minha fé é viva ou ela está morta? Amém? Não preciso falar mais nada, você já está completando. Falamos demais, já foi? Já está tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa, completar, meus irmãos? Só de a pessoa também, para ela não poder, não ficar muito, se sucumbir no próprio pensamento, ela tem que lembrar que a palavra também é o tempo todo pedindo sabedoria, paciência, porque se eu embestar de, agora eu vou ter que fazer a obra, isso, e a palavra fala que as obras nossas da carne não são vistas como boas. Então, eu ia falar, mas no finalzinho que já resumiu, eu chegar em casa e falar, Cristo, quais as obras boas que eu já fiz? Lembra-me se já fiz alguma algum dia. Vê se há em mim algum caminho mau, né? Vê se as minhas obras são... E não deixe também essa aflição agora, de que porque eu recebi essa palavra forte, né? Não deixa também eu ficar perdido e saindo fazendo qualquer coisa, né? Me dê um pouquinho de paciência, de perseverar e até o Senhor decretar as obras que já foram escritas, né, para mim. Releia em casa Provérbios capítulo 8, que nós lemos hoje no início do culto, tá certo? Sobre a verdadeira sabedoria, tá bom? Então, a verdadeira fé está baseada na verdadeira sabedoria, na verdadeira revelação, na revelação do Senhor. E ela é comprovada, ela é provada pelas ações das nossas mãos, pelos frutos da nossa vida, tá bom? Então, entendimento não é tudo, emoção não é tudo. O completo é o quê? Com as obras. Mas também as obras sem entendimento, sem fé, também não vale nada. Tá bom? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela comprova essa lição dessa manhã. Comprova-nos que vale muito mais estar um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Como a tua lei é perfeita, como os teus fundamentos são lógicos, científicos, palpáveis. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz, cortante. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa igreja ame cada vez mais a tua palavra. E que essa palavra os impulsione, Senhor, a arregaçar as mangas e trabalhar em prol do reino do Senhor. Pai, em nome de Jesus, capacita-nos para a tua boa obra. E que o Senhor nos abençoe cada vez mais. E que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o seu Santo Espírito esteja com essa igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.